Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história para contar. E essa entrevista está sendo patrocinada pela Forte Leve, produtos de qualidade cuidando da água das famílias de norte a sul do Brasil. E hoje nós estamos aqui com a bióloga Márcia Tavares, que já esteve aqui no Quem Pode Pode, falando da APA de Maçambaba, e a Renata Babo. Juntas, elas fizeram um movimento para unir mulheres, esportes e natureza. Quer saber mais? Então roda a vinheta e vem comigo. Muito bem-vindas. Obrigada. Tá? Obrigada. A gente já conhece, né, um pouco da Márcia. E para quem não conhece, já tem entrevista dela lá no YouTube, então vai lá, assiste a entrevista. E foi uma entrevista muito importante sobre a APA de Maçambaba. Mas agora eu queria conhecer um pouco mais sobre a Renata. Renata, me diz um pouco mais sobre você, de onde você é. Eu sou Renata, eu sou do Rio, moro em Araruama desde 2008, finalzinho de 2008. Vim pra cá porque meu namorado, na época, meu namorado que hoje é meu marido, morava aqui. E aí queria sair do Rio, vim pra cá e tô aqui. E fazia o que no Rio? Na época, eu trabalhava, eu sou designer, e na época eu trabalhava com bijuteria, com bijuteria com joias que eu fornecia para lojas no Rio. Tinha o meu ateliê em casa, e aí encaixou super de eu poder trazer isso para Araruama. Montei aqui a minha casa, meu ateliê, e ficava nessa ponte aí, Rio-Araruama. Aí, em 2012, eu engravidei, a minha vida deu uma virada, assim, do avesso. Minha mãe faleceu, eu engravidei. Aí minha vida Tudo no no Rio, mesmo ano? tudo no mesmo ano, assim, tipo, nos mesmos 6 Jesus. meses. Ah, E aí a minha vida, minha mãe que era a minha estrutura de trabalho no Rio, né, que sustentava essa parceria. E aí eu me vi meio que, uau, o que que eu vou fazer na minha vida? Tô grávida e o meu trabalho, que era Araruama Rio, não se sustenta mais, preciso me reinventar. Na época eu comecei a fazer yoga por conta da gestação. E aí segui ali naquela prática durante a minha gestação toda, só para ter uma curtia. gestação tranquila, assim. O yoga Só foi para ter uma ter- gestação tranquila. E aí, assim, meu trabalho começou a ficar meio parado, porque estava naquela fase, até vivendo meu luto também. E aí, meio que dei uma parada de trabalhar e fiquei ali aquele período da gestação só curtindo a minha gestação mesmo, assim, fazendo yoga. Aí eu me aprofundei bastante no yoga. Eu fazia yoga todos os dias e foi a minha boia salva-vida foi o yoga. E aí, Maitê nasceu, eu fiquei aqueles 6 meses ali em casa no puerpério, né, mamando, dando mamar e renascendo, né, porque a maternidade é um renascimento. E aí abriu a possibilidade de um curso de formação de instrutor de yoga. E eu falei, pô, eu vou fazer porque foi algo que assim me moveu muito durante a minha gestação e eu quero conhecer mais, quero me aprofundar mais. Entrei e desde então eu virei instrutora de yoga. Nesse caminho, a minha vida deu uma reviravolta, assim, eu virei vegana, passei a ser instrutora de yoga, aí, assim, a minha vida mudou do avesso. Meu marido, que trabalhava na Petrobras, acabou saindo da Petrobras, a gente abriu um espaço de yoga e uma loja de produtos naturais aqui em Araruama, e aí seguimos nesse fluxo aí do yoga, sabe? Foi um período, assim, de muitas mudanças. Aí, em 2020, não, em 2022, pandemia deixou a gente meio fora da do noção. tempo, é. 2021 foi quando eu comecei a remar, não foi? Foi. Foi. Aí 2020, meu pai faleceu, pandemia. Eu fui para Bahia, passei 3 meses lá na Bahia, me renascendo novamente. Quando eu voltei, Você, seu marido e sua filha? eu, meu marido e minha filha, fomos todo mundo lá. Meu marido tem uma filha mais velha, que na época trabalhava com a gente, que foi quem sustentou ali o espaço de yoga a loja, né? Porque o espaço de yoga os professores aqui tocaram. E 3 ela meses. Fiquei 3 meses numa Energizando ecovila lá lá. na Bahia, assim, que foi uma experiência, assim, ímpar na minha vida. E aí voltamos e decidimos fechar a loja. Nesse mesmo momento que eu resolvi fechar a loja, eu já conhecia a Marcinha, que Marcinha é amiga de infância do meu marido. Ih, que legal. E aí fiz contato com a Marcinha porque queria remar, e Marcinha já estava no movimento de stand-up na época. Assim, tinha os movimentos pessoais de canoa, mas o stand-up é que era mais forte, né, na sua dinâmica. E lá da Bahia mesmo, fiz contato com a Marcinha, tô voltando tal dia, você tá remando, tem como eu remar, porque eu quero remar.
E aí começamos a remar juntas. Mas você lá na Bahia fez alguma coisa relacionada ao remo? Nada. De lá, pois é, coisas Deu que o universo envia. Do nada, de lá, eu resolvi mandar uma mensagem para ela. Oi, Marcinha, a gente nem era tão próxima, né? Você era muito mais, assim, mais próxima até do Kiko. E aí, você tá fazendo alguma coisa de canoa? Porque eu queria remar. Fazendo alguma coisa de canoa. Ela, eu tô remando com uma amiga de manhã, cedinho. Se você quiser, você pode vir remar com a gente. Eu falei, pô, beleza, eu chego tal dia e vou. E nunca mais parei de remar. E aí, nesse movimento de 2021 pra cá, gente, a vida tomou outro rumo. outro rumo. De novo. De novo, tomou outro rumo. Aí Como assim? entrei nas águas e aí veio canoa, aí veio parceria. Não, veio primeiro a parceria do stand-up, aí veio o Sou Delas, que é um movimento que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre isso, que completa agora um ano, mês que vem. Então, assim, que pelo menos falo por mim, mas tenho certeza que Marcinha vai concordar, mas que moveu a gente durante todo esse ano foi esse movimento aí do stand-up com as mulheres, com o yoga, e aí nisso nasceu o Ruá, que é a guarderia que a Marcinha está tocando agora ali na beira da lagoa. Vieram as canoas e aí juntamos tudo num pacote só. A minha loja fechou. Aqui E é isso. E aqui em Araruama, aqui no Alto da Boa Vista. Ah. E aí agora eu sigo com o espaço de yoga. A loja lá, o espaço que era da loja tá no período ainda de... Mas é seu? É meu, é próprio. É uma casa que é um espaço que foi bioconstruído. Então ele é todo de barro e de bambu. Ele é lindo. Tem uma energia assim super especial. Nesse momento que a gente entrou pro yoga, foi um mergulho muito profundo da nossa família toda. Isso que eu ia perguntar. Até o marido foi? Marido foi, minha filha é vegana, nasceu assim praticamente vegana. A criança se a adapta, família adapta, toda né? Mas o adulto é mais difícil. Mas na época a gente se agarrou muito numa instituição que tem aqui em Araruama que se chama Nanda Marga, que é uma instituição sócio-espiritual. Ela nasceu na Índia, mas hoje ela está espalhada pelo mundo todo. E tem uma casa de meditação aqui em Araruama, aqui no Areal até. Que legal. E durante 18 anos teve um monge que morou aqui. Hoje tem uma monja que vai e que volta. Mas esse monge foi, assim, um irmão nosso e frequentava a minha casa. Então, assim, acho que de 2012, 2013 até 2020, 2021, que aí foi quando a vida tomou esse outro rumo, a gente ficou muito mergulhado, assim, com um monge ali do meu lado, vivendo muito yoga. Então, era retiro, meditação. E o Udai surgiu nesse momento. Então, é uma casa que, a cada parede que subia, tinha um movimento de meditação. O monge ia lá, escrevia mantras pela parede. Então, é uma casa, assim, que foi idealizada com muito, assim, com muito primor, sabe? Com muito cuidado. Então, no caso, o yoga, ele... O yoga acontece nesse lugar. Não, ele tirou você do luto. Ah, total. Ele me sustentou ali. E do Ele, além de luto, ter me primeiro da tirado sua do mãe, luto... depois do seu pai. O do meu pai, quem me tirou do luto, eu acho que Foi foi a o Bahia, stand-up. Não, acho que foi o stand-up. Foi ali naquele... eu digo que a partida de um amor me trouxe um novo amor, né? Quando a minha mãe faleceu, me trouxe o yoga, até me emociona. E quando meu pai faleceu, ele me trouxe o stand-up. E foram momentos de renascimento mesmo, de ressignificar a vida. Ai, que legal. E essa emoção que eu tô sentindo é o Ah. que pulsa nesse movimento do Sou Delas. Foi exatamente por isso, porque a Marcinha tem uma história que ela provavelmente não contou na entrevista, Tá. na entrevista que ela veio aqui da APA, que foi o movimento dela para o stand-up. Também teve um movimento ali de muito amparo e de ser terapêutico, né? De ser a sua terapia que te sustentou naquele momento ali de dificuldade. E quando a gente se deu conta dessa potência do stand-up, do estar entre mulheres, entre amigas ali conversando, remando, em conexão com a natureza, que aí a gente... Cara, vamos levar isso para outras mulheres, né? Porque se me ajudou, isso, né? se te ajudou, se ajudou a Carol, que é essa outra amiga que fez parte desse movimento. Então, assim, outras mulheres foram passando por esse movimento e a gente foi vendo que, cara, todas vêm e, de alguma forma, se restabilizam, se renascem nesse movimento. Então, vamos levar isso para o mundo. E assim nasceu o Sou Delas, que é o que a gente veio aqui falar um pouquinho mais. Né? E, Márcia, como é que foi? O que aconteceu aí pra... Conta essa história pra gente. Porque como é que você começou no remo, né? Então, já tinha essa conexão, né, de estar no mar, né? O mar foi o que me levou para biologia. E aí fui tentar pegar onda, e é tudo muito longe, né? Vou lá para Cabo Frio pegar onda e acabei deixando isso meio parado. Quando foi em 2013,
eu era professora, né? Estava em sala de aula e foi um período em sala de aula, assim, muito estressante. E aí eu me vi com síndrome do pânico. Eu trabalhava em Maricá, já no INEA, trabalhava aqui dando aula à noite, então só trabalho, trabalho, sem tempo para mim. E aí, né, a gente não para, o corpo para a gente. Verdade. E aí me vi ali com síndrome do pânico, fazendo tratamento na psiquiatria, psicologia. E aí a minha psicóloga falou assim, Márcia, você precisa fazer algo para você. Mas como você se deu conta que estava com síndrome do pânico? O que você sentia? Então, eu me sentia mal, eu sentia falta de ar, sabe? Eu não me sentia bem num ambiente muito, com muita gente, né? Então, eu vivia assim, ai, tô me sentindo mal, e é médico, e não, mas você tá bem, assim, né? Fisicamente, você não tem nada. Então, teve uma vez que eu amo ser professora, eu amava estar em sala de aula, uma coisa assim que eu me identifico muito. Só que houve um perfil daquela época, né, específico, com questão de programas do governo. Houve um perfil ali em sala de aula que não, assim, não me vi preparada, né, profissionalmente para lidar com aquilo e eu adoeci. Então, era uma questão muito de indisciplina no turno noturno, violência mesmo, assim, contra o professor. Mas eu não parava, minha vida estava tão corrida que eu não parava para analisar o que estava acontecendo. Vieram as férias de julho, e aí, normal, vou descansar. Quando foi no primeiro dia letivo, né, do Em segundo agosto, no caso. semestre, que eu peguei meu material para ir para a escola, assim, né? Eu simplesmente tive uma crise e não consegui sair de casa e não voltei para a sala de aula nunca mais como professora. Não consegui voltar, eu travei ali e achei estranho. Falei, meu Deus, o que foi isso? Nunca aconteceu comigo. Tive uma crise assim, nervosa de choro. E aí eu fui, no mesmo dia eu consegui uma consulta no psiquiatra e aí que ela me diagnosticou como síndrome do pânico. Comecei, né, o tratamento, comecei a terapia com um psicólogo. E aí foi que essa psicóloga falou, né? Não, você precisa parar só de trabalhar e ter o seu tempo, Tem que ter fazer uma algo válvula de para escape, você. né? Exatamente. Aí falei, bom, vamos lá. O que eu queria muito fazer? Tá, o esporte com prancha, uma coisa ficou ali paradinha. Mas era Aruama, né? Pra seca não dá, pra pegar onda de Não é muito prancha e perigoso. tal. Eu falei, poxa, eu já vi o stand-up, eu vou tentar. Hum. E aí eu fiz umas aulas, né? Fiz um curso. E me apaixonei, não parei nunca mais. E aí comprei minha prancha. E na época, assim, não tinha um movimento aqui de stand-up. E eu pegava minha prancha, enquanto bióloga, eu pegava prancha, câmera, lanche e água e rodava essa lagoa. E para quem tem síndrome do pânico, isso ajudou muito a romper, porque com síndrome do pânico a pessoa, no meu caso, né, e muitas pessoas acontece isso, fica passando mal. E a pessoa fica com medo de passar mal. Ai, não vou para tal lugar, porque e se eu passar mal? Né? E a lagoa, e vencer e falar assim, não, hoje eu vou atravessar a lagoa sozinha, sem medo de me sentir mal. E então você vai lá e faz a primeira travessia. Caraca, eu atravessei a lagoa, está tudo bem, então eu vou de novo. E eu vou de novo, e eu vou de novo. E aí foram há muitos anos, assim, de eu, a prancha, minha câmera, a lagoa. E aí, assim, o stand-up, né, esse movimento, né, da mulher, da água, como a Rê estava falando, ele é tão, assim, terapêutico, ele vai ajudando tanto a gente a vencer barreiras, porque, assim, o medo, a síndrome do pânico e o medo, né, me trouxeram como uma ferramenta o stand-up. É. E dali eu me vi, uns 4 anos depois, remando numa competição de 32 quilômetros no Pantanal. Então, assim, foi algo Pra quem realmente achava por conta que... da idade não poderia fazer. Pois é. E aí a gente vê o Não quanto... parou mais. Não parei mais. Aí vocês se unem pra criar o movimento, Sim. né? A gente- Então, no mesmo período que a Renata estava em busca da remada, eu estava em busca do yoga. Porque eu estava verdade. também fazendo curso de formação como instrutora de yoga. E então a gente se aproximou um pouco mais, que eu fiz esse curso nessa instituição, Ananda Marga, né? Então a gente já se conhecia, assim, a gente se aproximou um pouco mais. Aí veio essa mensagem da Renata lá da Bahia. E tá remando? Tô querendo remar.
e a gente juntou essas potências, né? É a falta de uma com a sobra do É, outro, né? Tipo assim, exatamente. digamos assim. Exatamente. E quais são as atividades que vocês fazem lá no movimento? Então, a gente tem uma listinha de lugares preciosos na Lagoa que Marcinha seleciona a dedo, que ela tem essa oportunidade de conhecer lugares, assim, incríveis. E aí, nessa listinha, a gente vai olhando, poxa, então, aí a gente vai acompanhando meteorologia, condição, época do ano, tipo, épocas de janeiro, fevereiro, que tá muito cheia a região, a gente tenta ir para lugares que não precisa mover tanto carro. Porque a intenção é escolher, tipo, lugares escondidos na região, pegar uma mulherada comum, normal, sem ser uma mulherada atlética, novinha, já que está nesse fluxo, assim, mulheres que estão se reinventando, que estão buscando o seu lugar, o seu momento, ou que estão passando por alguma questão pessoal ali de transformação. Então, essas mulheres, elas chegam, naturalmente, elas estão chegando, né? Cada encontro, assim, é bem... Esse final de semana a gente foi especial, que a gente teve encontro sábado e domingo. Foi onde? Tudo aqui na Lagoa. Um foi lá em Coroinhas, depois da Praia do Pneu. Aí essa é a tradição do Sou Delas, começou assim, a gente juntava a mulherada, marcava uma data, a gente tem pranchas de stand-up em quantidade, e aí a gente escolhe um lugar, e aí a gente sai junto desse lugar, se a gente precisa ir de carro, a gente sai daqui de carro com as pranchas, desce nesse lugar e faz travessias, de um lugar para o outro, ou daqui para algum outro lugar. E aí chega nesse outro lugar, a gente faz uma prática de yoga, depois a gente faz ali uma roda de bate-papo, de conversa. Marcinha, além de todas essas outras questões, ela é fotógrafa. E aí junto vem um ensaio fotográfico que a mulherada fica louca no paraíso. E aí a gente fica ali brincando disso, bate-papo, trocar, tirar foto, e depois a gente volta. Então, assim, são muitas coisas num encontro só, né? Assim, a abordagem é uma caminhada na natureza, uma prática de yoga, aula e prática de stand-up. Essa é a abordagem inicial. Mas junto com tudo isso tem a questão fotográfica, tem a questão da superação, que para muitas mulheres é um super desafio, eu falo até por mim Emocional, né? mesmo, de você atravessar, não sei se você já teve essa experiência de atravessar a lagoa, mas Canoa. mas independente, assim, de você estar do outro lado da lagoa e ver aqui e falar, caraca, eu atravessei, ou você está no meio da lagoa e a terra está muito longe dos dois lados, então são experiências, assim, Ricas, né? muito ricas. E tem muita gente que mora em Araruama há 30, 50 anos e que nunca viveu isso é muito louco. Principalmente, assim, a gente que pega uma mulherada mais velha, né, dos seus 30 para cima, a maior parte que chega. Então, a gente ouve de mulheres que nasceram em Araruama, que estão com seus 50 anos, e que nunca tinham entrado, assim, na meiuca da lagoa. Então, assim, a proposta é essa, né, dessas três vertentes, né, um esporte na natureza, uma trilha, uma caminhada, o yoga e a remada, né? Mas vem muito mais do que isso, assim, porque estar entre mulheres realmente é algo que só quem vive assim, essa experiência tem a noção da potência que é aquilo dali, no sentido da riqueza da troca, da sustentação, Da sabe? energia, né? Da troca de energia. energia. É bem especial. E é muito novinho, né? Tem um ano. Tem E um vocês já ano. fizeram quantos encontros nesse um ano? Então a gente se perdeu um pouco nas contas, Oficial, né? assim, oficial foram 15 e aí tiveram mais aqueles da observação de baleia. Eu acho que ao todo deve ter sido uns 18 encontros. Porque aí a gente inventa, sabe? Tem uns que teve dois que a gente fez em Arraial, que a gente fechou um barco. E aí a gente foi fazer um esporte de aventura, que era entrar de caiaque e de stand-up numa fenda, assim, super rara, em Arraial do Cabo, de um pessoal que é do INEA também. Pessoal que é eles já biólogo, foram, que Marcinha já trabalhou e que hoje trabalham com expedição de visualização de baleia. Eles têm uns movimentos assim lá em Arraial. Turismo de E aí, aventura. de turismo e aventura, isso. E a gente fez essa travessia dentro de uma Especial, fenda, né? Uma que coisa foi mais assim uma vivência inesquecível. E a outra foi de visualização de baleia. Também foi muito legal. E aí a gente junta essa mulherada, anuncia e aí vai. Aí sempre tem um momento ali de meditação, uma troca. A proposta é basicamente E essa. quantas mulheres hoje fazem parte do projeto? A gente não tem um número fixo, né? Porque a gente abre ali a inscrição e às vezes a pessoa que não foi em um vai em outro. Elas são itinerantes, as mulheres. Tem uma outra que está em todas, Tá né? em todas. Mas... tem.
E, Mas, assim, assim, O primeiro que fez deu quantas mulheres? E Em pro- média pra tem agora? entre 15 e 20, 20 né? em cada encontro. Já É, teve entre encontro com 15, 30. com 30, Nossa, é. bastante gente. Mas né? fica sempre entre isso, 18, 16, 20, né? 22. Acho que em um ano deve ter, assim, em cada, né? Em algumas que foram em um, não foram em outro. A gente tem já cerca de 80 mulheres que já participaram Porque aí do a gente show tem um delas. grupo ali no WhatsApp oficial de todas que já passaram. E Ah, aí tá. elas estão sempre ali. Então eu não vou nesse, eu vou no próximo. Porque a gente faz é oficial um por mês. E só na época de verãozão, que aí tá bem Aí faz uma favorável. coisa mais esporádica. Aí nesse primeiro verão que a gente pegou, que foi o único, né? Janeiro e fevereiro, a gente fez toda semana, Todo não foi? final de semana. Então teve um por semana. Então eram 4 no mês. E aí depois a gente voltou para um no por mês. Então a gente está esperando vir aí, né, favorecer, porque tá vindo uma temporada de vento, assim, que a gente não tem entendido muito bem. Que já era para ter parado um pouquinho o vento na Certo. lagoa, Dizem né? que é agosto, né? Mas a gente está em dezembro e tá um ventão ainda, né? Aí atrapalha. Às vezes inviabiliza, alguns lugares inviabiliza, porque aí realmente não dá para ir de stand-up. Mas a gente tem os planos, assim, a gente tem plano A, plano plano B, B. plano C. Acho que a gente nunca cancelou nenhum encontro. A única verdade. coisa que aconteceu foi teve um dia que a gente jogou para o dia seguinte, que era uma previsão de chuva forte, então elas concordaram em fazer no outro dia, mas assim, a gente nunca cancelou. A gente acaba adaptando. A gente Se não dá pra entende- stand-up, faz o yoga. Faz a Aí meditação. agora que tem a faz assim. canoa, quando tá. Assim, a gente viu que a previsão é de vento, e aí pro stand-up não vai ficar legal, Não aí a tá na gente canoa. muda a rota e vai de canoa. Então hoje a gente tem como adaptar. E você acha que assim, as mulheres se soltam mais? Assim, por estarem num ambiente totalmente feminino? Totalmente, total. Até essa questão. Os assim, relatos das mulheres é muito tocante, assim, é algo que. Qual foi um que, tipo assim, que te tocou mais? Ontem, em especial, a gente teve um bem simbólico, né, de uma delas que tá passando por um processo aí de síndrome de pânico, depressão bem profunda. E aí, já teve duas que, assim, foram os seus primeiros movimentos de sair de casa e ir para um lugar desse, de estar ali, assim. É tocante a forma como a pessoa chega e a forma como a pessoa vai embora. Daquele momento. Tá. Entendeu? Vocês Chega de um percebem jeito, que ela chega mais chega de um triste, jeito e aí acometida? depois. Não, assim, mais quieta. E ali no próprio relato ela já extravasa e aí vem com a sua história, que normalmente são histórias, assim, bem tocantes mesmo, assim, de. Caraca, ela veio com todo esse conteúdo. E aí, na hora que volta, a pessoa tá rindo, tá gargalhando, tá brincando e tá, tipo, remando. E você vê, gente, essa pessoa chegou, assim, legal. desabando de chorar e, assim, relatando que tá passando num perrengão. E ela tá aí, ó, tirando fotos, sorrindo, se achando linda. Porque vocês fazem, então, uma reunião de, tipo assim, de conhecimento antes? De Não, apresentação? não. A gente, assim, cada show delas, ele flui de um jeito. Como tem que ser, vai. Então, assim, muitas vezes a gente faz ali uma roda de conversa e essa roda é uma troca que para muitas é muito terapêutico mesmo, né? Você tá ali, tá falando sobre o que está acontecendo na vida ali e outras se identificam também com aquela história. Então, tem show delas que, porque ventou demais ou porque fez muito sol, a gente tem que ajustar ali e não dá para ter esse momento da conversa. Mas sempre que pode, a gente tem esse momento de troca. De apresentação, De né? Eu sou fulano. apresentação. Mas até chegar ali, aquela mulher já foi tocada, né? Porque realmente, Sim. você que falou que rema, eu acredito que você sinta isso, assim, como você chega na hora de remar e como que você sai. E- A leveza, o relaxamento que é. Eu acredito nas águas. E a lagoa tem uma coisa e que a é outra fantástica. questão também que a gente faz, esse momento da conversa, ele é depois da prática de yoga. É isso que eu ia falar. Então, a pessoa chega ali já, assim, às vezes até alguém que já é participante e está passando por uma questão naquele período, então ela já chegou naquele dia ali numa questão. E aí vai para canoa, ou para stand-up, ou para Que caminhada. já dá uma Aquilo harmonizada já, ali, né? Aí vai para a prática de yoga. Então, essa conversa, geralmente, sempre, né? É depois da prática de yoga. Ou seja, a pessoa
já passou por todos aqueles movimentos que vão aquietando, né, a emoção dela, que vai estabilizando o humor dela. E a prática do yoga vem sempre com essa intenção mesmo de acalmar, não é prática forte para E ela é mulherada sempre, tipo assim, a suar. última coisa. A parte da troca, que é normalmente a É última do meio, coisa. na verdade é do meio. Depois A que gente, fica o stand-up a ali gente solto. tem o momento da chegada, né, da ida até o lugar, que aí vai usar o canoa, o stand-up ou caminhada. Chega nesse lugar, a gente vai fazer uma prática de yoga que é leve. Tudo pra gente é o olhar para uma mulher comum, né? A gente não tem esse olhar, né, de só faz quem tem flexibilidade, ou só rema quem já remava. Não. A gente está ali acolhendo, a proposta é essa, levando o yoga e levando a remada para as mulheres de todas Não as idades, convencionais, de todos os Comuns. biotipos, né? Não E que tem nunca essa nem praticaram nada. que Nada. nunca praticou. Então já chega aquela coisa assim, às vezes você vai ver uma mulher de quase 60 anos que está acima do peso e que olhava para o stand-up ou para o yoga e falava assim, isso aqui eu Não é pra queria mim. tanto. Foi o que eu pensei sobre, né, no começo. Queria tanto, mas não é para mim. E a nossa proposta é justamente falar assim, não, isso é para todo mundo. Eu acho que só nesse primeiro momento a mulher já vai se sentindo Acolhida. Né? acolhida e ela já vai se sentindo assim, cara, eu posso. Porque normalmente os relatos sempre vêm desse lugar, assim, de que eu posso. Eu sou mãe, casada há 30 anos, meus filhos estão com 20 anos e agora eu quero buscar alguma coisa para mim. Eu me aposentei e aí não sei o que quero fazer. Então os relatos normalmente são envolvidos a isso. Ou eu me separei e agora eu estou ressignificando a minha vida. Recém-mudada para Araruama e quero encontrar pessoas aqui. Então são sempre mulheres que estão já naquele momento ali de busca de alguma coisa muito íntima, sabe? Muito pessoal. Então, essa conquista do subir na prancha, elas normalmente chegam com esses desafios, né? Não são raras, eu não lembro de nenhuma que já tenha chegado, assim, que remava e que Não. já era do movimento. Acho que E aí a você vê a maioria delas transformação, teve. né? Tipo, elas chegam dali alguns meses, cabelo cortado. E aí tá já com as roupas todas de. Colorida, As roupas todas de stand-up, toda colorida, de viseira. Aí Você vai chega vendo a captura- transformação das mulheres. É bem. Hoje bem a gente tocante. veio até com a gente usa muito essa roupa, acabou que virou uma marca de beachwear do Sou Delas, porque a gente já tinha aquela Mas é coisa de vocês, assim. do próprio... Não é do movimento, não. Ah, São tá. marcas, são roupas que a gente revende. Aí assim, a gente já tinha aquela coisa assim, poxa, a gente é do esporte, é da natureza. Renata acho que dorme 8 horas da noite, acorda às 4. Então assim, Misericórdia. ninguém Mas tá aqui certa, né? ninguém aqui investe em investimento para as festas de noite, né? Falei, poxa, já que a gente é do dia, então vamos remar? Vamos remar então, né? Todo mundo bonitinho, né? Pô, colorido. Aí a gente começou com essa coisa de remar, sempre com uma roupinha Na legal, moda. de remada, assim, né? De prática de esporte. E aí a mulherada olha, ai, que legal, não sei o quê. Poxa, onde você comprou? Aí a gente começou a ser representante de algumas marcas de roupa esportiva. E aí isso é muito legal, porque às vezes no começo chega uma pessoa que está passando por um período difícil, né? E quando a gente passa por um período difícil, isso reflete muito no semblante, no vestir. E aí a gente vê, assim, passa 4, 5 encontros, chega aquela mulher dela fala assim, cabelo cortado, toda colorida, toda já cheguei. E isso muitas é falando muito isso, né? De, legal. não, eu tô com muita barriga, tô muito gorda, como é que eu vou usar um maiô desse todo justo? E realmente, são roupas que modelam e, cara, é confortável. Para quem tá fazendo a prática, independente se é gordinha, sarada, magra, nova ou velha, é confortável, porque tapa a bunda, tapa o peito, você fica protegida do sol. Então, de fato, é confortável. E aí a gente fala, pô, leva para casa, experimenta, vê como você se sente. Aí você vê essas mulheres que estavam ali toda tapada, com blusa e toda se escondendo, já toda bonitona, assim. Então, tá sendo bem, bem legal essa... E existe, assim, um outro movimento, né? Igual de vocês aqui na região? Não. Aqui eu não não. conheço. Mas vocês se inspiraram em alguém, tipo assim, pra iniciar isso? Ou ideia mesmo? Iniciar isso? Não, cara, acho que teve, assim, teve em 2015, acho que por aí. Eu, nesse movimento de buscar aprender o surf, né? Eu fui num retiro de surf para mulheres. Então, fui eu, uma prima, a gente foi lá para Itamambuca, 2014, eu acho. E aí foi muito legal. Por quê? Porque você passa por aquela coisa assim. Primeiro que era uma praia escolhida a dedo para iniciantes, para quem queria aprender o surf.
Segundo, que você tá só entre mulher, então não tem aquela coisa assim, ai, vou passar uma vergonha, que eu vou cair, que eu não vou conseguir. Então, assim, a gente se coloca naquele lógico. lugar, né? De, ai, não, as pessoas vão olhar, vão... Né? E é muito ruim esse tipo de pensamento, mas é o que acaba, muitas vezes, travando a gente. E aí eu fui para esse retiro de um final de semana, e aí foi a primeira vez que eu consegui ficar em pé na pranchinha de surf, né? Foi legal. Levei meu stand-up. Então, assim, eu vivi aquilo lá, foi uma experiência de um final de semana. Em 2015. E que, assim, foi a minha experiência, eu nunca parei para pensar na época, né, assim, de que poderia um dia Você se fazer um inspirar movimento. naquilo ali. E aí, nesse encontro, teve também prática de yoga, que não era a pegada das meninas que organizaram, né, o negócio delas era só surf, mas elas colocaram ali como uma das atividades no momento, uma prática de yoga. E assim, a única coisa que a gente já tinha visto, que eu já tinha vivido, foi isso. E que eram, assim, viagens, eram acho que 2 vezes por ano que essas meninas faziam, era uma trip lá. Então, assim, o que eu vivi que ajudou, né, um pouco caraca, e se a gente juntar, né, foi isso. Eu lá no UDA, eu tenho um movimento de mulheres já há muito tempo. E, assim, de movimentos lá, de sagrado feminino, e de chamar terapeutas, roda de medicina para mulheres, vaporização, roda de florais. Então, eu já tô nesse circuito de encontro de mulheres, não eu tocando, mas de participar e de trazer esse movimento para lá há muito tempo. E aí eu sei, eu vivo isso, a potência que é eu não sei se você já participou, se vocês já participaram, mas assim, é muito tocante, assim, é muito transformador. Que cada encontro tem a sua pegada, né? Tem um lá que é ritual de sagrado feminino, na floresta. Tem um que é de medicina, tem um que é de surf. Mas você estar ali entre mulheres, seja qual for o tema, mas sobre aquele tema ali trocando, é algo, assim, muito, muito maneiro, assim, muito rico. E aí eu já tenho esse movimento e tô sempre ali, todo mês eu tô em algum movimento aí só de mulheres, estou ali. Mas organizando também. Mas na organização, eu sempre convido algumas terapeutas amigas, porque aí eu tenho essas redes de amigas também que são holísticas, assim, que gostam dessa abordagem, que aí eu vou trazendo elas lá para o espaço, né? E aí a gente teve essa ideia de juntar, porque é isso. E lá no seu espaço você faz o quê? Lá eu dou aula de yoga, eu sou a professora de yoga lá, com mais 2 professores, e a gente tem Que é outras aqui em Aruama, terapeutas. Que é o aqui no Alto da Boa Vista. É o da Yoga, onde tinha a loja, que agora está virando um espaço de terapias, que aí tem algumas dessas terapeutas que são amigas, vão começar a atender lá, assim, semanalmente. E atrás, na última salinha, que são 3 salas, a gente tem um espaço de yoga, que é onde tem aula de yoga todos os dias. Tem yoga, mas o quê? Yoga e dança. No momento que tá rolando é isso. Yoga, forró e acho que é zuki. E qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho vontade de fazer yoga, porque eu sou muito doida. Você pode um dia Eu sou muito experimentar o acelerada, acho que yoga. não sei se eu Não, vou mas eu sou conseguir, cara. delas. E você, é isso que eu ia falar. E você pode um dia participar do show delas. Assim, o celular tá tocando, meu Deus do céu. O celular, como é que tá sendo aí? Você meditar. Eu gostaria de aprender a meditar. Mas elas chegam exatamente assim, meu telefone né? tá tocando. Ih, o negócio já tá pegando. Meu Deus do céu. Ai, será? Mas essa que é a Vamos, experiência. fazer? Vamos? Vou levar ele comigo. no Vamos fazer, próximo gente? show delas. Qual é o próximo? Agora tem em dezembro. Dezembro, a gente tá aqui. Esse vai ser de comemoração de 1 ano, né? Vai ser onde? Não sabe. Vai ser em Arraial do Cabo. A gente tá fechando com esse pessoal do Passeio da Baleia, eles têm uma pousada lá. Então a gente tá indo na véspera, dormir de sexta para sábado. E aí sábado de manhã a gente vai fazer uma caminhada no Pontal, não é isso? Isso. No Pontal da Atalaia, yoga por lá. E eles vão levar o stand-up? Não vai ter stand-up nessa. Então vai ser yoga e caminhada no Pontal da Atalaia. Mas aí vai dormir. Para quem quiser, quem não quiser, vai ter que pode madrugar ir. daqui e vai chegar lá cedo, assim. Cedo assim, que horas? Para pegar o pôr do sol tem que ser tipo 5 da manhã, né? Para pegar o pôr do sol, não, o nascer do sol tem que ser de manhã. Gente, você nunca remou no nascer do sol na lagoa? Não, porque tem 2 filhos. Aí eu levo as crianças pro colégio. Aí depois que as crianças foram pro colégio, aí eu vou pra canoa. Entendi. Aí tem meu horário da canoa, É mais até tem tarde. que voltar. Se o professor ver isso, ele vai falar assim, tá fazendo nada. Porque ela não tem horário na canoa. Não, no frio eu saio fora. No frio? Não, eu falei, o quê, Márcio? Tô fora, não vou não. Mas agora eu vou voltar no verão. Mas ele vai ver se ele vai falar. Mas Márcio tem saída de manhã cedinho. Tem, mas E aí não dá, poxa. porque meus filhos estudam de manhã.
E aí eu tenho que. É uma logística, né? 2 crianças. Aí eu levo pro colégio, aí do colégio já saio e vou pra canoa, porque é do meu tempo. Eu falo que eu adoro a turma da canoa de 8 horas. De 8 É porque é horas. idoso. Eu adoro sair com o idoso. Porque o idoso só tem um problema. Ele tem peça pra sair, mas ele não tem peça pra Pra voltar. voltar. Aí, de março, Não tem pega meu hora. telefone e esconde. Né? Porque senão o negócio fica rufando aqui. Aí, mas eu adoro, porque o idoso. Mas ele aí você tem... consegue se desligar. É, consigo. É ótimo por isso, e porque o idoso, o ritmo dele é muito diferente, né? Essa galera de 6 É horas, prazer, de né? 7 horas, já são os atletas, né? Então, e você fica aquela confusão, não dá, não dá. Tem que ser o idoso, que eu sou muito mais calma, e eu adoro. E porque, tipo assim, é uma coisa que realmente é diferente, né? Você tem um contato com a lagoa muito diferente. Você chegar A no gente meio da tenta lagoa achar assim, palavras, nossa, mas tá não... clarinha! É. É muito Cada dia legal. é uma coisa diferente. Ah, o cenário, tudo às vezes é a nuvem, e é um pássaro que voa, que veio pode- naquele dia. Outro dia a gente estava até verdade conversando mesmo. hoje, que a gente achou que tinha jacaré. Era um bicho, assim, muito grande, andando lá no fundo, e a gente tentando filmar e aproximar. Entra na canoa, vamos lá! E corre quando a gente chega. Era uma... Qual que era, Biguá? Marrequinha. Não, Uma uma marrequinha, marrequinha. uma marrecona, mamãe marreca, com vários marrequinhos. E eles estavam todos juntinhos e ela ficava de longe ensinando eles a nadar e a voar. Olha que incrível. Então, isso assim, do nada. A gente estava ali, achou que era um jacaré, um bicho grande, nadando. Gente, não é um toco, ele tá nadando contra a maré, ele tá nadando mesmo. Então, assim, a gente nunca, sempre, cada dia é um cenário, cada dia é um porta-retrato, né? Uma E imagem. qual, tipo assim, a mulher que tá com vocês desde o primeiro? Tem alguém que Paty, já foi em Então, todos? tem a Paty. Você Paty. quando falou assim, ai, meditação, meu telefone vai ficar tocando, não sei o quê, eu justamente lembrei da Da Paty. Paty. Porque ela foi no primeiro, ela foi convidada, assim, ela também De estava última passando hora. num período difícil, o pai dela estava doente, com Alzheimer, se eu não me engano, então ela estava muito ali na dedicação, no cuidado com o pai. E aí alguém, uma Carol, a nossa amiga, levou ela, assim, ela foi meio que... Não tinha vaga, isso tinha saído Tô de fazendo, barco. tipo, tô fazendo o E que aqui, ela né? falou assim, não, ela tá Exatamente. precisando, eu não conhecia ninguém, mas... Pô, então vamos encaixar a Paty. Aí ela Chegou. disse que foi que eu olhava assim, aquela questão de algo, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não... Não é pra mim. Não é pra mim. Só que tanto foi pra ela que ela foi em todas. Ela nem falou nada, aí no momento esse foi foi o primeiro, né? Aí tinha todo aquele planejamento, né? Vai ter a apresentação, cada um vai falar, escrito, tudo com tem que lanchinho, ser, tudo, é. tudo ali dentro da pauta. E aí chegou o momento dela falar, ela não falou nada, ela assim toda acuada. Meu nome é fulana. Só tem falou acho tantos que anos isso, e né? acabou, E né? acabou ali toda acuada. E agora ela virou a Paty Inspiração. Ela tá em todos. Toda colorida. E é toda colorida. E é demais ter a Paty com a gente. Ela provavelmente vai ouvir esse áudio. E é isso. E vocês já tiveram, tipo assim, algum feedback de algum participante que fez valer a pena? E fala assim, caraca. Todo encontro tem. Todos, Todo encontro tem. Mas, tipo assim, e depois? Assim, Eu costumo falar que eu adoro quando elas choram. Eu falo assim, gente, eu Ai, meu adoro quando vocês choram. Porque aí quando elas choram, você vê que, caraca, foi, sabe, ajudou, foi nessa mulher, tocou de alguma forma. E assim, eu acho que de todos esses encontros, todos teve algum relato tocante, né? Assim, Sempre que a gente tem esse momento da troca ali, da roda de conversa, a gente se identifica muito. Tem alguns até na página, que teve uma época que a gente tava postando o que elas escreviam pra gente. Sim. Acho que tem uns 2 relatos ali na página, assim, de mulheres. E que você falou sobre a sua rotina, né? Que você precisa... O seu horário, ele é de acordo com a rotina familiar. E no Sou Delas, a gente acho que enriquece muito esse momento da troca, porque quem chega ali geralmente chega em busca de algo, e muitas delas estão naquela pergunta assim, quem eu sou? Né? Então, assim, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a profissional, e a mulher, né, ela tá ali muito envolvida na dinâmica da família, ela muitas vezes esquece quem ela é, os desejos dela, o momento dela, qual horário que ela quer fazer algo, ela não consegue mais fazer, porque ela Ela faz no horário que dá, né? Não no horário que ela gostaria. o horário que a dinâmica familiar permite. E o dia do Sou Delas é justamente o dia da Renata ser Renata, da Márcia ser Márcia, da Patrícia ser a Patrícia. Então, a gente não tá ali como a esposa, a mãe, a filha, né? A profissional. A gente tá ali naquelas 4, 5 horas que cada uma pode ser quem é novamente. E nessa questão de falar assim, eu sou eu, então vou falar aquilo que tá acontecendo comigo. Então, é esse momento da troca que depois da remada, depois do yoga...
pulsa muito ali a vontade de falar, de se derramar, né? Muito E as legal. pessoas, tipo assim, chegam, né, sem, às vezes, conhecer stand-up, a canoa e tal. Mas aí, você já viu que quando a pessoa sai, a pessoa já tá daqui a pouco fazendo uma aula? Tá. A maioria rema ali na escola, na É, guarderia agora, né? Já sai Formou um dali grupo, querendo assim, tem saber, né? algumas que são, sei lá, umas 30, né? Tem umas 30 ali que estão sempre. Então, E que sério. viraram até um grupinho mesmo, que elas saem juntas, fora ali dos movimentos, assim, criou essa rede mesmo. E aí tem muitas que remam na canoa com a gente. Muitas já E compraram o próprio stand-up. algumas já compraram seu próprio stand-up. E é isso. E como é que essa mulherada pode se juntar a vocês, assim? Eu acho que o Instagram é um canal, assim, muito fácil de... Assim, basicamente, essas mulheres chegam pelo Instagram ou pela divulgação de amigas que participaram e que vão trazendo. E aí a gente faz isso, a gente divulga ali pelo Instagram, que é onde a gente anuncia a próxima data, porque a gente não tem data fixa e nem local. Então, tem que acompanhar, não tem jeito, assim, a pessoa tem que Não estar tem de alguma aquela forma... programação daqui a vamos um mês... planejar, que sei que dia tal elas vão estar... Toda Entendi. sexta elas estão em tal lugar. Não. Não tem, assim, às vezes é aqui, às vezes é em Arraial, já foi em São Iguaba, Pedro, Praia Seca. Mas, tipo assim, Então, aulas vocês não dão? eu dou aula de yoga. Não, mas tipo assim, de stand-up ou de canoa? De stand-up, sim, também? sim. Aí é exatamente isso. Aí ali, tanto no Instagram, a gente caminha para o WhatsApp, e aí no WhatsApp a gente ou encaminha para os encontros que tiverem data, ou para uma aula particular, algo avulso. E aula em grupo também, vocês fazem aula em Sim. grupo? A gente fecha a canoa para fazer passeio de O canoa. Sou Delas, né? Ele é coordenado pela Renata, que tem o DAI. E eu tenho o movimento junto com meu marido da guarderia, que é a Rua Laguna, aqui na praia da Pontinha do Outeiro, aqui pertinho. depois do Abel. Então, ali a gente tem uma estrutura de guarderia, onde tem as canoas, onde tem as pranchas. Muitas mulheres que vêm pelo Sou Delas acabam querendo fazer a aula particular, aprender a remar, comprar sua prancha. Então, a gente tem essa estrutura de apoio que a gente dá as aulas lá. Então, a gente consegue ter as aulas tanto em grupo, né? A gente está marcando aqui... Tem aluguel também de equipamento. Tem um aluguel de equipamento. Sábado eu quero remar com o meu marido. Aí vai lá, aluga a prancha e vai ficar por tanto tempo por ali. Ou se tiver autonomia para atravessar, vai atravessar. Então tem aluguel. No caso, vocês alugam e também dá aula de stand-up e de canoa. Sim. É um que clube legal. mesmo, o Rua Laguna. É guarderia e clube de canoa e stand-up. Então, a gente tem essa logística para ter aula lá em qualquer dia, desde que, né, marque o horário lá. Então, não depende dos encontros. Essas aulas acontecem normalmente particulares, no clube. Sim. E a gente está para retomar agora no verão as remadas coletivas de stand-up fora do movimento Sou Delas, né? Então, hoje a gente vai ter uma remada de stand-up, a gente tem 10 pranchas, temos, né, 8 vagas e vamos lá. E essas pessoas podem participar, não tem, né, a dinâmica do Sou Delas, né? Pode ir homem, é normal, uma remada. E para iniciar com a coordenação da Renata, o movimento de Sup Yoga. Fala isso. Praticar yoga em cima de uma prancha de stand-up. Eu tenho que tentar praticar o yoga parada. Imagina, em cima da prancha. Mas no Como é que sábado funciona agora, isso? então, no sábado agora a gente fez esse movimento com a mulherada lá em Coroinhas. E é muito mais fácil do que a gente imagina. As pessoas acham que, é claro, você quando pensa, fala, vai ficar em pé, me equilibrando em cima de uma prancha. Mas a gente não vai começar em pé, né? A gente vai começar sentado, de joelho. Então, assim, vai fazer movimentos de alongamento, de respiração em cima da prancha. É possível. É bem mais possível do que a gente imagina. E é bem legal, assim, de como que o pessoal se diverte e compra, né, a ideia ali, né? No sábado a gente fez essa sessão de fotos com asanas em cima da prancha, que são as posturas de yoga. E em breve Marcinha vai compartilhar as fotos, que eu ainda não vi, não. Mas acredito que ficaram lindas. Né? Então, qual é o nome do seu clube? O Instagram dele? É @Rua, como se fosse rua, mas com um Hzinho no final. Rua Laguna. E o do seu? O meu é @o Dai Tantra Yoga. E o Sou Delas também tem o Instagram dele? Tem, que é @Sou Delas Sup Yoga. Então é só o pessoal ir lá. Sim. Quiser fazer uma Cata aula. lá tem já os links para contato no celular, no WhatsApp com a gente. Então, vai cair ou no WhatsApp dela ou no meu. E aí só uma vai ir, encaminhar né? para outra se o assunto for yoga.
ela É joga para seu. mim. Se o assunto é água, eu jogo para ela e assim a gente vai. E por que esse nome, Sou Delas? Soul. O soul é a alma, De é alma. soul de alma, é O L. S-O-U-L, é soul É. delas. Então a gente viu que aquele movimento ali é muito a alma feminina. E aí É. surgiu o soul delas, sup Ficou yoga. agradável, a gente, a sonoridade, a gente falou, então vai, são delas. E pegou. E vocês já tiveram, assim, algum imprevisto no meio da lagoa? Ou não? Já tivemos situações desafiadoras, assim, de entrar um vento que não estava previsto, e aí a gente ter que. De stand-up, ontem a gente até estava lembrando de um, que foi um dos primeiros lá na Ponta da Farinha, que foi aquela volta. Vento mais Muito forte. vento, e a gente está falando de mulheres iniciantes, né? Que não tem nem preparo físico e nem preparo técnico para, né, tá numa situação adversa. E nessa era um ventão, não tinha mulheres com preparo suficiente para voltar com a quantidade de pranchas. E E aí tiveram que voltar, acho que umas 2 ou 3 que eram iniciantes. E aí a gente pegava um pedacinho de uma curva que era muito vento e era um vento que estava empurrando para dentro da lagoa. Então você não podia parar de remar e só podia remar de um lado. Porque se você remasse do outro lado, o bico da prancha virava. Então você tinha que ficar ali remando daquele lado, Meu Deus. sem parar. E uma delas começando a cansar. Eu via no semblante dela que ela estava já ficando irritada e que já estava perdendo completamente o espírito de prazer brincadeira, de prazer. Ela já estava entrando num lugar assim de eu vou entregar. E eu falava, não para, se você parar de remar, o vento te leva. E ela, eu não consigo. Então, assim, e aí chegamos, ela conseguiu, chegamos, e aí já teve assim, uns perrenguinhos do carro atolar, em Arubinha, só de isso mulheres. E aí 5, 6 mulheres com seu carro, uma com o carro atolado. E como que um monte de mulher desatola um carro? Então, assim, cheio de prancha em cima. Então, tivemos algumas A gente faz tudo com emoções. mas com os riscos bem calculados, É. porque a gente sabe que a gente está com mulheres iniciantes. Então, a gente acompanha ali muita previsão de vento e principalmente, assim, de direção de vento. Então, quando a gente propõe uma atividade, a gente só faz uma travessia se realmente a condição ela for muito favorável para isso. Esse dia, por exemplo, da Ponta da Esse dia você Farinha... estava ali na beirinha. são Marcinha estava de coisas máquina. assim. A gente tá ali, mas se ela quiser parar de remar, a gente vai Vai encostar arrastar a prancha e e vai vai andando passar o no perrengue de ter que ir rasinho carregando uma e prancha carregar. ao invés de levar na água, Não era o máximo. não é aquela coisa assim, você tá lá no meio da lagoa, né? Então, a gente tá perto da margem. Quando a gente faz a travessia, a gente antes já olha assim, não, peraí. A gente tem tantas para ir no stand-up. De manhã tá sem vento, então vamos colocar as inexperientes indo sem vento e as experientes voltando na hora que tiver um vento. Então a gente tem todo esse olhar de hora de levar vento. menos pranchas. A gente está agora com o quê? Com 10 pranchas, né? E aí, nesse vão tantas mulheres, mas dessas tantas mulheres, a gente sabe que tantas remam. Então a gente vai levar tantas pranchas, porque aí se precisar voltar andando, a gente tem um número suficiente. Então a gente sempre pensa nisso. Esse da Ponta da Farinha é isso. Eu estava aqui, Marcinha estava ali, só que tinha pedras, né? Então o risco era até de bater as pranchas nas pedras, mas a gente estava se falando, assim, era algo bem calculado. Mas tem, assim, que a gente chama de aventura, assim, nunca tivemos nenhum imprevisto, assim, de, caraca, deu merda, agora como que a gente faz? Mas tivemos já situações, assim, de emoção e que viraram boas histórias, né? boas histórias de superação e de empoderamento mesmo assim, de nós, porque para mim também é sempre um empoderamento, né? Porque a gente está ali de alguma forma no comando, né? Então eu tô ali, estamos eu e Marcinha com 20 mulheres comprando as nossas ideias doidas de entrar, atravessar uma lagoa, fazer uma trilha. Então, assim, é um lugar de responsabilidade, né? Lógico. Então, para mim também tem sido um movimento, assim, de muita superação e de aprendizado. E quais as maiores dificuldades, assim, que vocês encontram em relação ao esporte? Aqui na cidade? Qual é a maior dificuldade? Então, em relação ao esporte, fomentar esporte náutico, né? Então, a gente tem essa raia aí maravilhosa que é a Lagoa de Araruama e a gente não tem tanta esse incentivo. A gente vê as iniciativas
particulares, né? Então, assim, a exemplo da Canoa Havaiana, cada clube tem ali seu trabalho particular, o stand-up. A gente, acho que atualmente é o único aqui. Então, assim, a gente não vê essa coisa, poxa, a Araruama, ela tem a vocação do esporte náutico. Vamos lá, vamos levantar essa bandeira, vamos fomentar isso, né? E a gente não vê muito, são muitas iniciativas particulares. E começaram gente- agora também, né? Da pandemia pra cá. A Porque antes a gente gente... não via canoa na Na lagoa. Não, não. Antes da pandemia. Eu não tenho A essa gente tem lembrança. 10 pranchas, 2 canoas, é tudo com iniciativa assim, Privada. só nossa mesmo, né? Então, assim, a questão de patrocínio para o esporte seria muito legal, patrocínio para o projeto, porque é tudo isso, é tudo. De eventos voltados até para o esporte, né? É. Agora andou rolando uns eventos de kite, mas só de kite, né? Assim, tem tanto muito pouco esporte divulgado. náutico aí, natação, canoa, stand-up, vela, né? Então, assim, eu acho que hoje o que mais é carente é isso, de olhar a lagoa e de ter espaço, tipo, tem um lugar para você lavar um equipamento, para poder botar no carro. Porque, não, assim, não que esteja solicitando isso, né? Mas que, se, claro, se tiver, vai ser bom. Mas é de ver que é uma lagoa que tem esse tipo de prática. Sim. Eu não vejo, a gente passa na lagoa, a gente vê que é uma lagoa de pesca. A gente vê pescador, É vê verdade. barquinho. Mas, assim, um turista que vem de fora, assim, exceto ali na pontinha, que agora tem aquele movimento de um monte de canoa ali, mas não é uma lagoa que você olha e fala, caraca, Que é uma legal. lagoa que o pessoal pratica esporte. Pelo contrário, as pessoas olham, pode se molhar nessa lagoa, porque vem com essa história de que estava suja durante muito tempo. Então, assim, acho que é mais essa carência, assim, de você sentir que tem um estímulo, né, a esse movimento na lagoa. E é muito louco, né? Porque a cidade, ela é em volta de uma lagoa maravilhosa dessa. Como Um que espetáculo, ninguém né? explora isso, né? E ela tá Assim, cada dia como mais que- bonita a lagoa, né? É uma pena que não vê. que não é usado de forma benéfica para a cidade, né? Porque isso pode ter um retorno, sim, Fantástico. gigantesco em termos de turismo, de crescimento, de desenvolvimento bacana. Porque esses esportes que a gente está falando são esportes que traz uma galera de um poder aquisitivo até maior, né? Porque quem tem um stand-up hoje, quem tem uma canoa havaiana, São assim, há de se equipamentos reconhecer caros, que né? são equipamentos caros, kitesurf, uma vela. São esportes que têm um poder aquisitivo diferenciado, isso é inegável. E atrai o turista. E atrai um tanto, turista é, de outro, Ontem a né, gente de outra estava busca. na atividade, a gente faz uma atividade chamada Remadas Inquietas. Ele veio do Sou Delas, mas coordenado com uma psicóloga, que é a Daniele Paul. Então, ela tem realmente uma abordagem terapêutica conduzida, né? A dinâmica ali é conduzida por uma psicóloga. E ontem a gente teve esse Remadas A Inquietas. proposta e de uma eram terapia na beira da água, né? A proposta tá. dela é essa. 4 ou 5 mulheres de outras cidades, Rio das Ostras, Cabo Frio, a outra veio do Rio. Saquarema. Sábado agora a gente vai receber um grupo também de 8 pessoas de Niterói que vem para Olha que remada. maravilha. Então, assim... Pode movimentar até rede tipo assim, de hotel, né? Sim, Pousada, sim, que a pessoa sim. vem e fica. Sim. Tanto da Casabel e outra Remadas e esse agora já tem gente que vem para a atividade que aí vai se hospedar. Ai, E que aí pediu maravilha. indicação de hospedagem, a gente deu indicação de hospedagem. Então, Maravilhoso, assim, né? atrai o turista mesmo. E um turismo diferenciado, né? Que Araruama, assim, eu não sou daqui, mas frequentava Praia Seca quando era mais nova, durante muitos anos. Mas aqui eu sempre lembrei do carnaval, gente. É o que tem, Bloco das Piranhas, Campestre, tem, antigamente, que tinha baile de carnaval, que eu lembro que minha mãe até falava que vinha para baile de carnaval no Campestre, que era o baile da região. Mas, assim, fora isso, a gente não tem turismo em Araruama. Nada, zero. Assim, a mesmo. gente vê turismo em Cabo Frio, em Arraial, em Búzios, mas Araruama, a gente não tem um turismo, né, de verdade aqui. A gente quase não Que tem pena, pousada. Se a gente contar, assim, pousada não. real na cidade, a gente É deve dedo. ter 3, É dedo, 4. conta dedo, Então, assim, uma cidade de praia, da região dos lagos, que é onde todo mundo vem passar férias, na beira dessa lagoa, e não tem um movimento turístico, né? Isso é um problema, né? não, Pode de se melhorar, olhar, pode de se melhorar, olhar, né? assim, tipo, poxa, por quê? Será que só eu que penso nisso? Não, Será pode que... melhorar mesmo. Então, eu acho que isso é a única coisa que falta, dificuldade, porque de né? resto, A lagoa tá falo aí, por né? mim, pra né? Eu dar- tenho os meus equipamentos, é só eu pegar e ir. Então, eu consigo ter essa autonomia, né?
E para quem não tenha, estão surgindo os clubes aí para isso e a Pelo menos possibilidade de praticar, alugar. né? E de praticar, exatamente. Meninos, e que mensagem vocês deixam aí pras mulheres? Bom, Uau. o que a gente que eu posso falar em relação ao movimento Sou Delas, né? É que a gente não se limite às boas experiências, né? Que a gente não se coloque esse rótulo de isso não é para mim, não é para minha idade, não. O contato com a natureza, o esporte de prancha, o esporte a remo, né? A canoa, prancha, o ecoturismo, o turismo de aventura, isso não é apenas para uma determinada idade ou um determinado biotipo. Né? Então, assim, o esporte de aventura, isso é para todas as pessoas, de todas as idades. Então, assim, se permitam, né? Permitam viver essa experiência de estar em contato com a natureza. Se arrisque a subir numa prancha, né? Com uma supervisão. A única coisa que vai acontecer é você se molhar, nada mais. Então, assim, acredita e é isso, se permita viver essa experiência, porque se ver ali em pé, em cima de uma prancha, né, ou numa canoa, atravessando a lagoa, vivendo essa região que é lindíssima. A gente frequenta lugares, assim, incríveis, né? Às vezes a pessoa junta uma grana para viajar, para curtir a natureza em algum lugar. E a gente está aqui, às vezes, 20 minutos de um lugar incrível, lindo, né? Então, assim, vem com a gente que vocês vão conseguir descobrir isso tudo aí. Eu vou complementar a fala da Marcinha. Eu costumo dizer que tem sol para todo mundo. E aí eu vou complementar essa frase, porque é isso. A nossa proposta lá é de adequar para quem quer que chegue. Ontem eu até brinquei com uma delas. Gente, eu já tive a minha primeira vez, né? Então, eu tive o meu primeiro dia na prancha, de ficar em pé. Eu tive a minha primeira travessia, que eu lembro que foi de joelho, porque eu tinha medo de ficar em pé. Quando eu via que estava fundo, eu falava, caraca, não, vou ajoelhar. Então, assim, tudo é adaptável, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado muito de sentir, de perceber o que aquela mulher, aquela pessoa está trazendo ali, até independente de ser mulher, quando chega lá na canoa, no movimento, seja ele qual for, de olhar o que aquela pessoa está fazendo. Então, vamos adequar para que seja possível essa experiência, porque depois que você vive a experiência e vê que é possível para você, aí, gente, um mundo novo um mundo novo se abre. Então, assim, tem sol para todo mundo é nesse sentido de que dá para adaptar com o que quer que você traga e a gente vai viver essa experiência que eu acho maravilhosa, que eu acho que é válida para todo mundo. Meninas, muito obrigada. Adorei rever Márcia, conhecer você, Renata, saber do movimento, saber, né, dessa energia, né, que é muito importante. A gente precisa, todo mundo precisa, né, tá em sintonia com o universo, Sim. né? E foi ótimo, adorei conversar com vocês, né? Vou participar de um Sou Delas. Não garanto que é no de 5 da manhã, né? Em janeiro, então. Vamos deixar para janeiro, Nós 2023. Nós vamos convidadas. Vou sim. Adorei conhecer vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito. Mais uma vez, obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Então é isso, gente. Ficamos aqui com essas mulheres lindas e empoderadas, né? Que buscam, através do que elas sabem, melhorar a vida de outras mulheres. Se gostou, curte, comenta, compartilha e vamos para a canoa, para o esporte náutico que for. E quem é daqui de Araruama, vamos aproveitar a lagoa que a gente tem. E quem não é, convido para vir e conhecer essa maravilha, tá bom? Um beijo e um abraço. Até a próxima. What?